Oi, eu sou o Thiago, você está no canal NeoPythonic e nessa aula vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Python, tudo bem? Então, na aula passada nós falamos sobre arquivos JSON e nessa aula nós vamos falar sobre decoradores, tudo bem? Decoradores em Python, ele é mais o que nós chamamos de açúcar sintático da linguagem. Ele vai trabalhar em funções que nós escrevemos para alterar o comportamento dessas funções, ok? Nós vamos fazer com que as nossas funções escritas façam algo diferente através desse decorador. Nós vemos muito esses decoradores quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com o Kiwi, com o Django e com o Flask, nós acabamos utilizando os decoradores. Porém, aqui eu quero explicar um pouco melhor como eles funcionam e como nós utilizamos esses decoradores, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sino de notificações. A playlist com as aulas passadas eu vou deixar aqui para vocês, ok? Então, agora sim vamos para o VS Code. Então, para eu explicar como o decorador funciona, eu vou escrever uma função que vai ser decorador, certo? Que ela vai receber uma função que vai ser a função que eu pretendo decorar. Em seguida, eu vou fazer uma outra função chamada wrapper, que vai receber o meu args e o meu kargs. Tudo bem? E esse wrapper, ele é uma convenção que ele vai ser, digamos assim, o invólucro da função que eu estou decorando e ele vai modificar esse comportamento dessa função sem alterar o código. Então, esse nome wrapper, ele é mais uma convenção para que vai servir, que eu estou dizendo, como vai ser o comportamento da minha função que vai ser decorada, tudo bem? E geralmente também ele recebe como parâmetros o args e o kargs, tudo bem? Mas isso é só uma convenção, esse nome. Entretanto, essa função, como eu falei, é ela que vai fazer ou modificar o comportamento da função que vai ser decorada, que nós vamos escrever daqui a pouco. Então, eu vou fazer print antes da soma, certo? E aqui eu vou fazer resultado recebe função, e agora eu vou passar aqui de novo o args e o kargs. Vou fazer print depois da soma, return resultado e return wrapper, tudo bem? E agora vamos decorar, vamos escrever a primeira função que eu quero, que vai ser a soma. Uma soma simples, passando A e B. E eu vou fazer return A mais B, certo? Então, Python neo32.py, eu não tive nenhum erro. Agora eu vou fazer result soma 2 e 3. Eu vou fazer print result, certo? E agora veja que devolveu 5, porque eu ainda não decorei a minha função. Então, esse aqui é o comportamento normal da minha função soma. Agora, para decorar, nós vamos utilizar um caractere especial, que é o arroba. Tudo bem? Então, eu vou passar arroba e decorador. Que esse decorador aqui é o nome da minha função. Então, se a minha função se chamasse
altera, por exemplo, eu ia ter que passar arroba altera. Então, isso daqui sempre vai receber o nome da função que eu vou utilizar para decorar a outra. Tudo bem? Então, agora se eu fizer, veja que eu tenho antes da soma, depois da soma e o valor 5, que é o valor que ele retornou no meu resultado aqui. Perceba que esses valores aqui eu não tenho na minha função original, que é a soma. Eu tenho na função que está sendo utilizada para decorar a minha função soma. Então, aqui dentro eu poderia, por exemplo, também, aqui eu posso fazer args, então, mas eu não vou fazer agora, mas eu poderia, por exemplo, fazer o que nós vimos quando nós trabalhamos com o args, por exemplo, passar um args, então fazer for num in args, vou fazer um AUX aqui, recebe 0, então AUX mais igual a num, ou AUX recebe AUX mais num, dessa forma. Então, retorne AUX. E eu posso usar o decorador quantas vezes eu quiser, ele não fica limitado a apenas uma função. Tudo bem? Então, resol 2 igual. Só vou passar aqui. Então, perceba que ela continua. Agora eu tenho o decorador mudando, alterando o comportamento das minhas duas funções, certo? E a minha função funciona tranquilamente, ok? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui, tudo bem? Ela foi uma aula mais simples para explicar para vocês como decoradores funcionam, como nós escrevemos um decorador e como nós utilizamos decorador, tudo bem? Então foi uma coisa bem rápida, bem simples. Decoradores são realmente simples de se entender, ok? E nessa aula nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido essa aula até o final. Lembrando sempre para vocês deixarem o like de vocês e nos vemos na próxima.